Olá, nesta disciplina você estudará sobre a história da disciplina Teologia Bíblica do Antigo Testamento, estudará também sobre metodologia, os diferentes métodos que foram utilizados pelos teólogos e que você pode aproveitar o máximo desses métodos, pode criar o seu próprio para a escrita de uma teologia bíblica do Antigo Testamento. Também discutimos se há um centro unificador para o Antigo Testamento e se esse centro é importante ou não para a construção de uma teologia. Também qual a relação que há entre o Antigo e Novo Testamento, se há alguma relação, que relação é essa? Então, a disciplina se chama Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Então, o que isso significa? Primeiro, a palavra teologia, que você já conhece, significa um estudo sobre a pessoa de Deus e a relação de Deus com o ser humano, com a natureza em geral, com toda a criação. Então, a teologia é um estudo sobre Deus e a sua relação com a criação. Ela se chama teologia bíblica, então a palavra bíblica pressupõe Bíblia. E, no caso, sendo uma teologia bíblica do Antigo Testamento, significa que a escrita, o estudo, ele passa e começa pelo Antigo Testamento. Mas para os cristãos, não apenas o Antigo Testamento é palavra de Deus, também o Novo Testamento. Por isso, teologia bíblica do Antigo Testamento dialoga com o Novo Testamento. Então, para ser bíblica, ela precisa ter esse diálogo com o Novo Testamento, que também é palavra de Deus. O que é preciso para se estudar teologia bíblica do Antigo Testamento? Gostar de teologia, naturalmente gostar do Antigo Testamento, e também ter acesso, já ter estudado algumas disciplinas que vão ajudar como base nesse processo. Por exemplo, introdução bíblica, a introdução ao Antigo Testamento 1, ao Antigo Testamento 2, a língua hebraica. Então é importante como ferramenta para que você conheça as palavras-chave, para que você possa dialogar com a teologia do Antigo Testamento. O que se estuda nessa disciplina? Então, como disse, você vai estudar a história da teologia do Antigo Testamento, o método, a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, também a questão do centro para uma teologia. Nós preparamos um resumo de 12 teologias, 12 teólogos diferentes, para que você tenha acesso ao máximo possível de pensamentos, de metodologias, de formas de se discutir e escrever uma teologia bíblica do Antigo Testamento. Também a questão da relação entre os testamentos, há teólogos que dizem que não há relação nenhuma, que o Antigo Testamento é um texto produzido por judeus e que o Novo Testamento é um texto produzido por cristãos, por isso não haveria nenhuma relação entre os dois. Então, seria possível escrever uma teologia do Antigo Testamento sem pensar no Novo Testamento, sequer na existência do Novo Testamento e vice-versa. Há teólogos, no entanto, que pensam o seguinte, que o Antigo Testamento lança luz sobre o Novo, então haveria um caminho que parte do Antigo para o Novo Testamento. Outros que dizem que, na verdade, o Novo Testamento é que lança luz sobre o Antigo, então seria um caminho inverso do Novo para o Antigo, e há teólogos que dizem que, na verdade, é uma via de mão dupla. Tanto o Antigo Testamento lança luz ao Novo Testamento, quanto o Novo Testamento lança luz sobre o Antigo. Então, para se fazer uma teologia bíblica do Antigo Testamento, nós precisamos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, quais os temas são tratados pela teologia bíblica do Antigo Testamento? A teologia bíblica do Antigo Testamento trata de vários temas
começando pela pessoa de Deus, que é o principal, a criação, o ser humano, as relações do ser humano com Deus, com a natureza, com a obra de Deus, a questão do pecado, da redenção, as questões éticas, sociais, espirituais. Então se assemelha à teologia sistemática, que trabalha as várias doutrinas. Há autores que preferem trabalhar livro por livro ou conjunto de livros, ao invés de trabalhar temas. Então vai depender muito da obra que você está lendo, que você está estudando, qual teólogo do Antigo Testamento você está lendo. Como que o estudo da teologia do Antigo Testamento realmente tem início? Como que essa disciplina surgiu? Houve uma palestra por um teólogo alemão chamado Johann Philipp Gabler. Então, Gabler, em 1787, ele deu uma palestra numa universidade, e essa palestra, então, dá início ao que chamamos hoje de teologia bíblica do Antigo Testamento. Não tinha esse nome, mas tudo começa em 1787, portanto, é uma disciplina bastante nova, ainda jovem. Uma outra pergunta importante que nós fazemos: será que a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, é um texto de teologia? Então a resposta é não. A Bíblia não tem preocupações teológicas em provar a existência de Deus, então ela já parte do pressuposto que Deus existe, então ela não tem nenhum esforço para provar a existência de Deus, ela apenas apresenta Deus, apresenta a sua obra e o ser humano e a direção que Deus dá à história. Então a Bíblia não é um livro de teologia, mas nós fazemos teologia a partir da Bíblia, procuramos organizar as coisas. Quais os métodos mais usados pela teologia bíblica do Antigo Testamento? Então, são vários métodos. O mais comum é chamado de método sistemático. Então, ele se baseia na teologia sistemática, que trata de Deus, homem e salvação. Então, começa com a pessoa de Deus, fala do ser humano e depois da salvação. Então, esse método é bastante usado ainda hoje. Por exemplo, Ralph Smith, a Crabtree usam esse método, o método sistemático. Um outro método é chamado de dissecativo ou transversal, que é um método criado por Walter Eichrodt, um alemão. Esse método ele parte de uma palavra-chave ou um conceito-chave, e a partir dessa palavra ou desse conceito procura então produzir uma teologia. Por exemplo, o Walter Eichrodt, ele trabalha com aliança, e para ele então a palavra aliança, esse conceito de aliança, consegue perpassar todo o Antigo Testamento, e dessa forma ele constrói a sua teologia. Temos, por exemplo, o americano Walter Kaiser Jr., que também trabalha com esse método, usando a palavra bênção, por exemplo, com a ideia de promessa e cumprimento. Agora, a ideia de promessa e cumprimento, a gente deve pensar o seguinte: o Antigo Testamento tem promessas que vão se cumprir no próprio Antigo Testamento, tem promessas que se cumprem no Novo Testamento e promessas que vão se cumprir aí ao longo da história humana. Da mesma forma, o Novo Testamento. Algumas promessas se cumprem lá e outras se cumprirão no futuro. Então, trabalhar com promessa, cumprimento, nem sempre resolve, nem sempre a gente consegue escrever uma teologia do Antigo Testamento. Temos também o método diacrônico. Esse método foi criado por um teólogo alemão chamado Gerhard von Rad. Revolucionou, a teologia dele é uma revolução na produção de teologia bíblica do Antigo Testamento. Essa ideia do método diacrônico é que o próprio hebreu, o próprio israelita, ele vai dar uma interpretação da sua própria história, e essa interpretação, então, é que produz teologia, que produz esse conhecimento. Um outro teólogo chamado Paul House,
por exemplo, preferiu trabalhar livro por livro. Em certos momentos ele trabalhou um conjunto de livros do Antigo Testamento e foi escrevendo então uma teologia a partir dos livros, sem se preocupar muito com um centro unificador, porque ele foi trabalhando ao longo, começando em Gênesis e seguindo então o Antigo Testamento. Um outro método muito importante é o método descritivo. Nós temos o suíço Edmund Jacob, que trabalha muito bem esse método, tem uma teologia escrita com o método descritivo. Às vezes é bastante questionado, porque o método descritivo ele fala do que a teologia, do que o Antigo Testamento significava para o homem e a mulher do Antigo Testamento. Não tem nenhuma preocupação com hermenêutica no sentido de atualizar o texto para os dias de hoje. Então essa é uma crítica que se faz ao método descritivo. O importante é que você, como estudante de teologia bíblica do Antigo Testamento, escolha o melhor que há nos métodos e, de repente, quem sabe você não vai criar o seu próprio método. Então, espero que esse texto possa ser muito útil para você, o texto que foi produzido sobre a história da teologia bíblica do Antigo Testamento, o centro, a relação entre os dois testamentos e também a questão metodológica. Muito obrigado e até a nossa próxima unidade, a unidade 2.